Alô, gente! Começando mais um podcast aqui na X-Play TV. Já estamos no mês de dezembro e a gente quer desejar para você, com certeza, um feliz e abençoado Natal, que você tenha um próspero ano novo e, claro, junto aqui com a X-Play, que conta a história de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Quer algo tão sagrado como o lugar que a gente mora? É aí que a gente entra na sua casa, na palma da sua mão, para contar essas grandes histórias das nossas personalidades e de tudo que tem a ver com a nossa cultura e com a nossa tradição. E eu recebo aqui hoje, nesse que é um dos últimos programas do ano, queridos amigos aqui. E de antemão já quero agradecer a presença do Johnny e da Mônica, que vem até a X-Play para falar um pouquinho das histórias, para a gente falar um pouquinho de negócios, falar de música, falar de espiritualidade, falar de amor, que é tudo isso que nos move. Nós estamos nesse mês, que é um mês muito abençoado, o nascimento de Jesus. É verdade. E nós estamos aqui nesse grande momento. Sejam muito bem-vindos, a casa aqui é de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço, o convite a ti, Portela, também ao diretor da empresa, X-Play, Fabiano Vergani, ao meu amigo Moré, a Marliva pelo carinho e educação, até pela agenda aí ter sido mudada aí umas vezes aí. Estamos aqui, à disposição aí para nós falarmos da nossa história, minha, da minha esposa Mônica e também da nossa empresa, a Bono Imóveis. Muito bem, a gente vai falar de tudo isso e um pouco mais, porque aqui esse quadro, esse programa, o Alô Gente, ele fala das pessoas que fazem, que acontecem, que fazem a diferença dentro da comunidade e muitas vezes a gente não entende a história ou não tem acesso à história das pessoas. A gente sempre diz, infelizmente a humanidade está muito carente de bons exemplos. Então, quando a gente traz aí um casal como vocês, que tem uma história, que são empreendedores natos, que geram riqueza para a sociedade, que atravessam também essa questão dos valores familiares nos empreendimentos de vocês. Então, a gente tem que contar essa história, e hoje a gente está para contar essa história que não é uma história de sucesso por acaso. Tem elementos que hoje a gente traz aqui para entender um pouquinho da história de vocês. Eu acredito que do casal tu seja o cara mais velho da relação. Não quero entregar a idade de ninguém, Sim. Mas eu gostaria de saber, Johnny, como que é a tua origem? Tu é aqui da região? Tu é de que cidade? Bom, eu sou natural de Pinheiro Machado, uma cidade entre Pelotas e Bagé, Para eu falar como chego na região, eu tenho que falar também da minha origem, como que aconteceu para eu chegar até nesse momento, após 25 anos, ainda estar em Caxias do Sul, Uhum. O que me traz, até tu bem falou sobre a questão do que estamos num mês importante, que é o mês do Natal, que lembra muito a solidariedade, na questão até do nascimento de Jesus, onde as pessoas se tornam mais emotivas, mais sensíveis, até o próximo. Então, a minha história se dá lá na minha infância. Com 5 anos ali, a minha mãe era como uma boa cristã, nos ajudava muitas pessoas. E a mãe tinha muitas ações sociais, como visitar asilos, hospitais, pessoas com problema. Isso é a gente se criou, eu e as minhas irmãs, a servindo o próximo, Então isso se tornou muito forte na minha vida pessoal, que foi o motivo que me trouxe, após vários anos depois, quando já era adulto, a Caxias do Sul, para um trabalho filantrópico. Que bacana, Johnny. Mônica, e a tua origem? Onde que é a tua família, comentou aqui fora do ar o Bono, Caravaggio, mas conta um pouquinho da tua história também familiar para a gente envolver aqui os nossos ouvintes e espectadores. Certo, obrigada. Eu sou caxiense, Estou no número aí dos que são daqui. E eu tenho 2 regiões, que o meu pai, ele nasceu no campo, ali em Criúva, Uhum. Então, meus avós, meu pai tinha 9 anos, quando meu avô vendeu parte do campo que ele tinha, E vieram para Caxias para os filhos poderem estudar, Então, a ideia dele era que os filhos pudessem ter esse acesso ao estudo. Então, eles vieram para cá
E a minha mãe, então, nasce em Caravaggio, né? Ali naquela cidade, aquele santuário, né? Aquele lugar tão bonito, né? Então, a parte da minha mãe é bem forte, a descendência italiana, né? Meus bisavós vieram da Itália. Ainda tem a casa ali que eles moraram, né? A gente chama de nono e nona, né? E até hoje tem a casa ali da minha nona bem próximo ali do santuário. Eles primeiramente era numa região mais ali na colônia mesmo, né? Eu tenho 2 tias que elas ainda moram bem dentro ali da parte mais cultivam uva. Uma delas descobriu até água mineral Olha que interessante isso. ali na área dela, né? Que ela tem bem na entrada de Caravaggio. Legal. Então, é uma cultura do campo e uma cultura da colônia, né? Sim. Então, Uma vida com mais qualidade, né? isso. Então, eu ia para os 2 lados. Era um final de semana no campo, um final de semana na colônia, né? Então, Legal. eu sempre me lembro, por parte da minha nona, ela tinha um galinheiro imenso, né? Mais de 100 galinhas lá. Era quase um terreno era o galinheiro dela, né? Então, essa região, assim... até quando nós abrimos a Bono, eu tive bastante facilidade de conversar com os construtores, né? Com esse nosso público, porque abrange as 2 regiões, né? Então, tu consegue ter essa linguagem para conversar com ambos, que aqui a nossa região ou é do campo ou é da colônia, né? Sim. Então, é uma cultura que eu gosto muito, né? Que eu valorizo bastante, que é um povo que ele acolhe muito o trabalhador, né? Eu acho que é uma região que ele gosta de quem gosta de trabalhar, que bota a mão na massa, que quer conquistar, né? Que eu acho que é isso que vem muito no nosso sangue, na nossa veia, né? Até um tio meu, ele diz muito para mim, tu puxou pela tua nona, né? Que tava lá e não parava nunca, né? Ou era a vaquinha tirando leite, ou era tá fazendo queijo, salame. Então, tudo isso tem muito a ver com a nossa formação e a nossa veia de trabalho e busca, né? Por conquistar o nosso espaço. Que bonito também, uma trajetória bem legal. E aí, o Johnny vem a Caxias do Sul por essa oportunidade de fazer o bem, né? De auxiliar, fez um trabalho social. E aí, como que tu te conecta na Sociedade Caxias do Sul, que é um pouco diferente, como disse a Mônica aqui, do pessoal da fronteira, da região sul, do Rio Grande do Sul. Como que foi essa adaptação para ti? Quando eu chego a Caxias, eu já vim, né, com um objetivo bem definido, que era a questão de ajudar, vamos dizer, as pessoas com problema de drogadição, as famílias, né, com problemas também de alcoolismo, né? A gente trabalhou nas comais da prefeitura. Então, quando tu te predispõe a ajudar, sempre tem alguém para ajudar, né? Alguém precisando de ajuda, né? Então, naquele contexto, fui muito bem recebido, né? Porque Caxias é, como a gente sabe, vem muita gente de fora, né? Gente com todos a sua história, suas qualidades, seus defeitos, né? E então eu pude naquele momento, né, ser, né, bastante útil, porque o trabalho que eu desenvolvi na fronteira, né, com viciados, com drogado, é uma instituição, né, uma missão onde a gente trabalhava as pessoas com problemas, vamos dizer, nas escolas, desculpa, nas universidades, com teatro, com música, né, sempre tratando de encaminhar o jovem para uma vida melhor, né? Porque na fronteira não tem muito emprego, toda essa questão, embora eu trabalhei sempre na minha família, uma empresa familiar dos 8 até os 17, né? Então, quando eu chego aqui, eu sou bem recebido pelo contexto que eu me inseri, né? Que já vinha, né, para fazer um trabalho filantrópico, né? Que legal. E conta pra gente quando que vocês se conhecem. Tu tá em Caxias do Sul, Sim, tu sim. lembra o ano que foi? Sim, 97. 97. Quando eu chego em 97, a minha estadia ia ser só de um mês. Olha só. Né? Porque eu estava, como é que eu vou dizer assim, bem determinado a minha vida a seguir na filantropia por um bom tempo. Sim. Né? Eu saio do quartel, né?
O teu pai era militar Meu também, pai era militar, sim. que é o que te levou lá para tua região, né? Com certeza. Nascer lá. Nascer lá, porque meu pai não é oriundo da cidade. Então, o que eu fiz? Eu venho a Caxias com esse viés de vir fazer esse trabalho filantrópico de um mês. Venho numa ONG que era do ex-ministro do governo, o ministro do Trabalho do governo Temer, que era o Ronaldo Nogueira, Sim. foi deputado por várias vezes. Uma ONG séria, e a gente vem e faz aquele trabalho. Já tinha uma próxima cidade onde eu ia me instalar. E aí eu comento com um empresário da cidade que eu tinha trabalhado, né, com fundação de clínicas, mesmo sendo jovem. Uhum. Nós tínhamos fundado uma clínica em Bagé e tal, já com cursos que eu vinha desde os 16 anos, que é outra história bem... Se a gente vai contar, é difícil até de resumir, porque o meu pai, como militar, e ele tinha sido alcoólatra, ele tinha uma preocupação que eu fosse para esse lado também. Uhum. E na fronteira, né, é a terra do rebelde sem causa. Então, ainda mais naquela região lá dos anos 80, 90. Sim. Então, eu tinha um problema de rinite e ele achava que eu usava lá um baseado, que eu era um cara viciado, que eu estava me viciando. Sim. Então, isso me despertou para essa causa de entender o viciado, o alcoólatra. Mas é aí que eu digo que sempre a maneira que tu dá um conselho para alguém, ou que tu passa um conhecimento para alguém, tem que ser bem... com bastante discernimento, porque eu me interessei quando ele começou a vir com essa causa e meio até um parênteses, né, Johnny, que eu trabalhei antes da gente abrir a Bono na Unimed muitos anos, e o Johnny tinha um problema bem sério de pólipos nasais, né? Mas olha só. E ele fez um tratamento bem sério, que até o médico se surpreendeu que ele deveria ter tratado isso bem lá na adolescência, né? Uhum. E às vezes tu vê que por até uma ignorância dos pais, enfim, né? Sim. E ele fez um tratamento com Avalox bem pesado, né? Tinha uma rinite bem... Só pela falta de conhecimento, os olhos sempre vermelhos, ele fazia a analogia. Na verdade, analogia ele que era tinha para isso. pólipos bem... Que básico. Tanto que o médico se surpreendeu, né? Sim. Que se o Avalox não tivesse dado certo, ele teria que passar por uma cirurgia Né. com... O que é o Avalox, só pra gente? É um antibiótico muito muito forte. pesado, muito forte, né? E se não desse certo, ele teria até que operar com possibilidade de ficar cego. Meu Deus. De Uma tão coisa bem- grave bem que já grave, né? estava o avanço, Sim, né? porque vai pegando toda essa Sim, parte sim. da face, né? Ela vai... Sim. Que... Até fica a dica aí para quem... Pois né, daqui a tem pouco problema. acha que tá com né, Sim. o olho Eu, por vermelho. exemplo, quando eu vejo alguém fungando, que né, começa assim, eu já digo, procura um... Especialista. como é que é? É o otorrino? Não, ele era... Foi no pneumologista. Pneumologista. Daí deu o encaminhamento. Uhum. Não, Mas eu, para concluir essa fala aí parte. que eu vim, que o mais importante que eu quero dizer assim, que ele me deu esse conselho, ficou em cima, né? E isso, em vez de me desligar da questão de drogas, me chamou para isso, mas ainda bem pro lado certo, né? Que eu corri me deu a curiosidade, mas para ajudar as pessoas. Não, por que as pessoas usam? Qual é o motivo? Né? Eu lembrava dele, alcoólatra, né? Comecei a fazer todo aquele link, né, de situações. Então, isso me trouxe até a música. Eu fissurei nesse assunto, né? Eu vou dizer assim, eu fiquei ligado nesse assunto, que fui fazer vários cursos na área da drogadição. Liguei a música a isso, né? Peguei meu conhecimento musical e comecei a trazer para bandas de autoajuda. Eu formei outros músicos para nós termos banda para atuar dentro de universidades, de praças, de escola, e levando uma mensagem, né? Ligado a isso. Eu me lembro até de um fato numa praça em Bagé, que nós estávamos tocando com a banda, até o nome é bem chocante, que era Inimigos do Inferno, né? O inferno das drogas, o inferno, né, da violência. E o cara chega na beira do palco, depois de a gente se apresentar ali, com mensagens de reflexões, ele diz assim, eu sou um foragido da FEBEM e eu quero ajuda. Olha só. E esse é um dos casos, entre tantos outros casos, né? Que a gente foi até um juiz, que permitiu que ele ficasse na clínica. Deus encaminhamento. Então foi algo assim que eu entrei de cabeça, ajudei muita gente, eu vou dizer assim, passou milhares de jovens na minha mão, né? Inclusive aqui em Caxias. É uma história que muitos não sabem, né? Que eu cheguei com esse fim, ajudei pessoas nas ruas, né? Nas comais da prefeitura, nas escolas.
né? Nós fizemos bairros inteiros, né? Visitando famílias, então foi algo maravilhoso. Aí, como tu perguntou, como conhecer a Mônica, né? Nesse meio tempo, tinha uma empresária, tia da Mônica, Tá. junto com outros empresários, eles estavam tentando montar uma clínica. Uhum. E eu não queria, porque eu queria era ir embora, né? Eu estava focado na minha missão. 1997, isso. 1997. Nisso, uma tia da Mônica disse, olha, nós temos uma sobrinha, eu fui numa janta de uma tia dela, nós temos uma sobrinha, toca sax, cursa faculdade, né, de comunicação, uma pessoa especial demais para nós, né? E eu me apaixonei sem ver nenhuma foto. Digo, cara, essa é a mulher que eu estou procurando. casar. Era o perfil, era o Era o raio-x perfil, que né? tu imaginava, a mulher dos Isso. teus sonhos. E nisso a tia da Mônica leva a Mônica para secretariar, né, num trabalho voluntário na clínica. Conheço a Mônica, me apaixono pela Mônica. Não penso mais em ir embora. Penso já em ficar ficar em Caxias, né? Uhum. né? E foi o que aconteceu. Aí, após um ano de insistência, ela resolve namorar comigo, né? Agora deixa ela contar um pouco a né? versão dela também, Tô fazendo né, um Johnny? resumo aqui da história, né, Portela? Mas eu gostei disso, sabe? Sim. Porque olha que legal, foi um voluntariado que acabou unindo Nos ali unindo, vocês, né? Verdade. Para vocês se conhecerem, enfim. Mas quando tu viu, o Johnny já era Johnny? Como é que era para ti as primeiras impressões do Johnny quando tu viu ele pela primeira vez? Primeiramente, as minhas tias que se apaixonaram pelo Johnny, né? Tá vendo? Conquistou a as gente vai te tias. apresentar, enfim, né? Tem uma reunião, Tem que vamos saber lá, né? Conhecer. Depois ele conquistou minha avó, né? Nossa, minha avó apaixonada pelo Johnny. Olha Era só. o Johnny que... Então, foi se aproximando, né? Fui conhecendo ele, enfim. Tínhamos algo em comum, que era a música também. Então, eu toquei muitos anos na prefeitura também do município, né? Que legal. Tocava saxofone. Comecei com o soprano, depois eu fui com o sax alto com o falecido Mandelli, né? Uhum. Famoso Grande Mandelli. Mandelli. Depois assumiu a banda o Fernando, né? E aí, então, o Johnny sempre gostou de música também, e uma pessoa bem agradável também, com uma filosofia muito boa obrigado. de ajudar as pessoas, de estar lutando, né, também para... Tu viu nele uma pessoa do bem, né? Isso, uma pessoa do bem, uma pessoa que buscava coisas boas, né? Então, a gente começou a conversar e depois de um tempo decidimos, né, ir para o namoro, que o namoro é para a gente ir se conhecendo melhor, né? Hoje em dia, essas fases do namoro já não estão mais minutos. como no nosso São minutos. tempo, né, Johnny? Hoje é Mas tudo mais- foi bem legal o nosso Exato. período, legal. né, de conhecimento, enfim. Não, mas olha que importante, né? Hoje vocês estão com quantos anos juntos? Vai fazer 20 agora, em Fazer 20 anos, 8 né? de maio. 8 de maio do ano que vem, faz E 20 5 anos de namoro. de casamento. Então, 25 anos que vocês se conheceram, né? E começaram a namorar. E é uma estrutura. Hoje, muitas vezes, os casais, né, se conhecem, às vezes, numa noite, enfim, e não tem essa estrutura desse tempo que a gente precisa se conhecer, né? Claro, tem momentos e tem casos e casos, né? A gente não pode generalizar. Mas olha o exemplo de vocês, né? 25 anos juntos, mas vocês fizeram uma base antes, vocês se conheceram bem, né? Isso é bem legal. Uma construção, Bem legal. E aí, como é que foi do momento em que você conhece o Johnny? O Johnny já era conhecido como Johnny Gley ou não? Já. Já era conhecido como Johnny. Já. Tu já veio lá da fronteira Johnny Gley, Sim, então. Johnny Gley. E como é que surgiu essa... Porque teu nome não é Johnny Gley. Meu nome seria Johnny Gley. Aham. Quando a gente abre a Bono, eu tinha esse nome artisticamente quando a gente se apresentava nas bandas Claro. e tal, né? Banda de rock, geralmente tu faz, no tempo do cartaz, sabe? Tu fazia Impacta. um impacto, né? E quando eu venho para Caxias, o que eu vi? A nossa imobiliária era uma imobiliária pequena, que eu já estou até adiantando Sim. o assunto que era mais à frente. Vem um senhor, formador de opinião, na Bono, que era uma empresa super pequena, e ele começou a chegar, eu quero saber a tua origem, né? Tua origem. E é bem típico da cidade e da região. Tu é filho de quem, né? Aí eu pensei assim, cara,
né? Eu tô no começo, né? Eu disse, eu sou americano. E mandei fazer um crachá, que é o crachá que até hoje eu uso, crachá com JHY, GLY. Digo, sou americano. E ele espalhou para todo mundo aí que eu era americano. O cara ali da Bona é americano. E a Bona era pequenininha, né? Eu me lembro, eu no Via Six, né? Na linha de servir ali, o restaurante dos nossos amigos, a Marli e o Pete. E uma senhora, esse é o americano dono da Bona. Né? Aí eu peguei e eu dava risada, né? Tinha que ficar. Digo, um dia eu desfaço essa história, eu conto de outra forma. Né? Estou no Danúbio, né? No restaurante, o senhor era uma mesa com umas 6 pessoas e um construtor, meu amigo, disse assim, Johnny, mas quero te fazer uma pergunta, tu não é da fronteira, cara? Digo, eu sou da fronteira. Cara, estão dizendo que tu é americano. Digo, mas eu sou americano. Sou americano do Sul. Eu digo, eu já estive nos Estados Unidos, eu vi a americano embaixo de ponte, né? Eu já estive na América Central, em Honduras, eu vi americano da América Central de Mercedes, com segurança. Eu digo, eu me valorizo, sou americano da América do Sul. Aí eles começaram a rir, eu digo, eu agradeço o senhor, né, que espalhou isso e me ajudou. Eu digo, hoje eu tenho, às vezes me chamam de Johnny, tem uns mais antigos daquela época que me chamam de americano, né? Então é o marketing, né? Eu criei uma situação para me inserir num grupo de onde isso é importante, às vezes o sobrenome para as pessoas, aquela questão, né? Para as pessoas que valorizam isso, né? E para as pessoas que não, a gente também, né? A gente, às vezes, como artista, é melhor que na vida real, né? A gente sempre está tentando espelhar o nosso anseio. É verdade. Né? Tem os filósofos que dizem isso, né? Mas, e como que saiu dessa questão da filantropia e foi montar a imobiliária? Como que foi esse momento aí para vocês e quando? Bom, eu tinha uma história na família da Mônica e veio os tios e os amigos. Disseram assim, Johnny, tu tá namorando há 5 anos, cara. Nós temos histórico na família, né, de primas da Mônica, que o cara demorou muito e perdeu a noiva, a namorada. Uau, já vieram assim. E já me deram até as alianças, né? Naquela janta eu digo, não, só um pouquinho, mas a gente não tem casa, nós não temos nada. Porque eu estava saindo da filantropia exatamente por uma questão assim, que nem eu te falei. O meu objetivo na filantropia foi sempre puro, de não receber nem um centavo, de não me sobrepor perante a dor das pessoas, né, com problema. Então eu estava fazendo um trabalho que nem na minha cabeça, que nem Madre Teresa de Calcutá. Eu queria fazer algo que impactasse na vida daquela pessoa. Quantas vezes eu não tinha carro, ia caminhando aqui na Avenida de Itália e eu me lembro de um empresário, que eu vou preservar o nome, de Veranópolis, né, que passou na clínica e ele dizia assim, Johnny, gratidão, pararam o carro por o que tu fez por nós, né? Eles num carrão, um guri super bem, Johnny, ele tem agora uma fruteira, ele tá super bem, isso naquela época. E eu fiquei feliz, né? Eu ficava feliz porque eu fiz um trabalho voluntário sem nenhum fim lucrativo. Então, quando isso acontece, quando também vem para essa realidade, vou ter que me casar. Não vou trazer a Mônica para morar numa instituição onde tem 40 pessoas, né? Sim, não com fazia problema. sentido. Não fazia sentido, né? E quem casa, né? Quer casa. Né? Então, quando eu me decido, né? E a gente se decide, eu acho que a gente nem noivou, né? Já foi direto, acho, né? Não, nós noivamos, mas só nós dois, acho. 1 ano. Foi uma coisa, nós dois numa escada. Vamos noivar, fomos ali, colocamos as alianças. Aí eu venho para a questão do casamento. Aí o vô da Mônica tinha uma casa de herança, né? Que ia ser até para o pai da Mônica, e ele cede a casa para nós. Eu já digo para o vozinho, né? Que Deus o tenha, né? O vô querido, o vô Oscar. Eu disse assim, não, senhor Oscar, nós vamos pagar um aluguel então. Não quero nada de graça, né? Não por orgulho nem por nada, pela formação que eu tive, né? Sou um cara que não tenho, com 50 anos, nem cheque, nunca soube o que é assinar um cheque, né? Pela questão do pai, né? Ele tinha uma influência muito forte, né? Que hoje eu agradeço a Deus, né? Sendo uma educação não tão mais hoje vista nesses dias, mas para mim serviu, cara, né? Sim. Então, o que eu fiz? Aí, nesse momento, eu penso assim, cara, eu já era empreendedor, né? Porque eu me criei trabalhando pro meu pai e tal. E eu pensei, como é que eu vou casar sem um centavo, né, cara? Puxa.
Aí a gente, de comum acordo, a Mônica não queria, mas eu coloquei 26 padrinhos. E dos padrinhos eu digo, cara, vocês têm que me dar dinheiro. Tinha 600 pessoas no nosso casamento, Nossa. né, mais ou menos. Qual igreja que foi? Foi a Assembleia de Deus. Uhum. E a gente, depois a festa foi no antigo Galdério, tocou orquestra. Então era um casamento que se fosse pagar um casamento daquele, ia muita grana. Sim. É. Mas a criatividade Isso ali, aí. aquele... Sim. Né, É estalo. isso aí. E ali nos ajudou que na segunda nós colocamos até um dinheiro no banco, né? Que legal. Ali, assim começa a nossa história de casado, né? Que bacana. E a Abono começa logo que vocês casam? Não. Quando não que demorou, começa Abono. a Abono na vida de Sim. vocês? Não, a Bono, ela tem 12 anos, né? O Johnny, ele entrou primeiro na corretagem, ele entrou, primeiramente se interessou, né? Eu trabalhava na Unimed, eu já vinha há muitos anos já trabalhando lá. Tu trabalhava em que área lá da Unimed? No home care, que é o hospital nas casas, né? Uhum. Eu era analista administrativo lá. Uhum. Então, foi uma experiência muito boa dessa vivência que eu tive lá dentro, né? Principalmente porque eram pacientes crônicos e terminais, né? Então, me trouxe uma ideia diferente da vida, né? O quanto que a gente tem que valorizar a vida, porque realmente ela passa rápido, né? E o maior bem que nós temos é a saúde, né? Então, a gente me trouxe essa reflexão da vida, né? E eu acabei saindo da empresa, pedindo para sair, para auxiliar o Johnny, que teve essa experiência na corretagem. E ele, como o Johnny, eu percebo que, como ele gosta muito de pessoas e conversar com pessoas, né? Então, ele acabou descobrindo uma área que linkou o trabalho com um prazer, né? Que era um prazer de... A gente vê muitas técnicas de livros, né? Como tu encantar pessoas, como tu conectar com pessoas, como fazer abordagem. E isso vem uma questão natural quando a pessoa ela realmente gosta de pessoas, né? Quando ela gosta de se conectar realmente com pessoas. Então, a técnica, ela deixa de ser técnica porque tu realmente conecta, porque tu gosta, né? Então, eu via que o Johnny, como sendo, ele veio, por exemplo, para ajudar pessoas numa missão na qual ele não ganhava nada, né? Então, o quanto ele gostava de fazer isso, de conversar com pessoas, de estar com famílias, né? Então, quando ele entra no ramo imobiliário, ele consegue entrar na vida das pessoas, na casa das pessoas, né? E trabalhar com esse bem tão importante que é o nosso lar, né? Nada é mais importante, eu creio, do que a tua casa, né? É o lugar que tu chega, que tu tira teu sapato, que tu tira aquela tua roupa, que tu lava o teu rosto, né? Que tu consegue sentar para ver uma TV, falar com teus filhos e tu é você mesmo ali dentro, né? Então, toda essa percepção de lar, de casa, de família, o Johnny acabou se descobrindo e se... e como é que eu diria assim? Conseguindo se desenvolver bem numa área no qual ele conseguiu uma remuneração, né? Então, ele recebia ainda para isso, né? Era Então, talento além dele nato fazer dele, o né? que ele gostava, ele ainda recebia para isso, uma vez que na outra função que ele estava, ele não recebia para isso, né? E teve algum padrinho, alguém que disse assim, Johnny, se tu for para essa área aí, tu vai despontar, tu tem uma característica... Eu acho que Alguém viu teu talento? eu Eu vou acho te que tu dizer assim, ó, assistiu, né, Johnny? Eu vou dizer assim, ó, tu sabe que todo mundo só conta as coisas boas da vida, né? E a gente não é só coisas boas, né? Tem os sacrifícios que te levam Claro. a tu sair da zona de conforto e buscar algo E crescer, mais. né? E crescer, né? Tu sabe que, eu vou ser bem sincero pra ti, assim, por uns 5 anos, né? Eu tive uns períodos difíceis até me encontrar profissionalmente. Por quê? Tu sabe que a pessoa ansiosa, ela tá sempre pensando, eu sou ansioso. Então, ou tu melhora, ou porque isso aqui, ou porque aquilo ali. Não é nem presunção, não é nem um pré-julgamento, mas é a questão de tu
entender o que está acontecendo. E às vezes, eu vou te contar, quando eu saio da filantropia, eu ganhei uma empresa de acessório para banheiro. E por 6 meses eu estava indo de vento em popa. Até que eu coloco um sócio, que eu não vou falar mal dele aqui, mas era uma pessoa que talvez, no momento, né, como eu não era administrativo, era mais comercial, ele era mais administrativo, ele não conseguiu fazer essa boa gestão. E eu acabei me desligando dessa empresa, até para não ficar com dívida e tal. Só que a empresa era minha, eu tinha ganho em empresa. Puxa. E eu, para preservar meu nome, eu abro mão da empresa. Né? Não tenho nada contra a pessoa, né? Ele seguiu com a empresa. E o que acontece? Nesse momento, eu disse para Mônica, a gente namorava ainda. Eu digo, se tu acreditar em mim, eu vou começar bem simples. No trabalho mais humilde que eu possa né, iniciar e honradamente, que eu quero fazer até uma pré-seleção de amigos, que naquele meio tempo, por ser músico, pelo trabalho que eu fiz filantrópico, eu conheci muita gente. Até o Tite, numa última apresentação que a gente fez no Mauá, que eu terminei meus estudos ali, que foi uma exigência da Mônica, que no meu tempo de rebeldia eu parei de estudar, né? E tu já era cabeludo nesse tempo aí? Não era. Era outra performance. Outra performance. É isso aí, era um cara mais... Aí, legal. Até, né, só os cabelos mudaram, né? Que era uma exigência na época de eu cortar os cabelos e voltar a estudar também. Entendi. E aí os cabelos agora já, depois de 19, a gente tomou a liberdade de deixar. Aí, o que acontece? Na época que eu fiz a última formação minha no Mauá, que agradeço, né, da Dona Rosa, eu sou muito grato, sabe, as pessoas que me ajudaram, sabe? Eu não tenho problema de falar o nome de pessoas que me trouxeram até aqui. Eles me deram, na época, até os cursos do Mauá, porque eu não tinha nem condições. E eu não quis nem pedir para o meu pai, nem para... que meu pai é um funcionário público. Quando eu saí de casa, eu botei no meu coração, não volto mais. E também não quero mais, não por orgulho, né? Quero, se eu puder, um dia ajudar. Então, o Tite, o Delamore, foi numa das apresentações que eram de crianças de rua na época, né? Me ajudou, ele ajudava com... né, uma instituição que eu também fiz parte, com comida, com leite, né? Então, eu conheci muita gente importante, empresários, inclusive, no meu casamento tinha um diretor da Randon, Moacir Zanini, que era responsável no Marrocos, por uma unidade, se não me engano agora. Interessante. E médicos, né, que até hoje são nossos amigos, né, pessoais, né? Tem juízes daquela época, né, que não eram juízes. Então, a gente montou bons amigos, uma boa base assim de pessoas amigas e pessoas do bem. Então o que acontece? Para não me esquecer a tua pergunta, Portela, se tu puder me recapitular. Não, a gente estava falando sobre essa questão do teu interesse, né, com a transição de ser um vendedor. Lembrei. Então o que acontece? Falo isso para a Mônica, né? Eu venho trabalhar na Ruder, né? Na Ruder como porteiro do Zafre. E ali foi uma pré-seleção mesmo, porque muitas pessoas meio se chocaram. Cara, tu estava lá na empresa, tu trabalhava lá numa instituição. Naquela época eu tinha recebido até um prêmio na URGS, né? Estava na época até o garotinho, né? E eu pensei assim, cara, aqui, né? Eu agradecia a Deus todo dia, quando eu pegava um ônibus para ir lá ganhar R$270 na época. Né, que não sei o que equivale à moeda de hoje. Mas depois fiz lead metrologia, fui trabalhar numa metalúrgica, saio de lá, vou cursar direito, né? Passei algumas situações não muito agradáveis, né? Acontece psicologia né? Primeiro tu foi. Cursei psicologia, passei em 9º lugar, né? Cursei e depois fui para o direito. Quando eu vou para o direito, vou trabalhar no escritório de advocacia, e eu vejo que o direito tem as pessoas que usam o direito para o bem e também não estão para o bem. Exato. Que é normal. E aquilo meio me decepcionou na época, e eu me lembro que o que me frustrou, e eu fiz, porque eu estava meio num momento de decadência, se for ver profissionalmente, né? Sim. E eu era um cara que eu fazia, honestamente, 60 mil. Nunca tive inveja do dono do escritório, não, nunca. Tipo, né? Deus conhece aí. Mas eu não concordava com algumas coisas. E teve um dos advogados que chegou um dia e disse assim para mim,
Hoje nós vamos tirar um carro de uma pessoa, eu quero que tu vá de testemunha lá no fórum. Eu fiquei quieto. Quando chegou às 18 horas, o cara deixou a bola picando e tal. Chega às 18 horas, ele, Johnny, tá na hora, vamos? E eu digo, cara, eu não vou. Porque eu já sou pago pelo estágio que a gente concordou. Então tu tá fora. De cara, eu não vou ir. Eu não te disse hoje, 13h30, que eu iria ir, né? Sim. Então, se eu tô fora, aí eu me lembro que chegou numa terça, eles me demitiram e tal. Chego em casa e a Mônica, cara, tá, tu foi demitido de novo. Eu digo, fui, Mônica. Aí nós fizemos uma viagem. Chego numas primas minhas lá em Santa Vitória do Palmar, na praia do Hermenegildo, e elas perguntam para mim, e aí, o que tu tá fazendo? Eu digo, começando a vender imóveis. Eu me lembro que a Mônica me olhou assim, né? Eu digo, não te preocupa, que é o que eu vou fazer quando eu voltar. E cheguei, né? Tinha um parceiro, o Gelson, né? Foi a primeira pessoa que eu cheguei. E vendi 2 imóveis já naquela semana. 2 imóveis. Aí depois fui para Dornelles Imóveis, o qual, por essas pessoas, eu tenho gratidão, né? Pelo Dornelles, Que bonito. né? Pela Patrícia, pela Márcia, por toda a estrutura, porque foi lá que eu aprendi. Eu sempre digo assim, uma pessoa sem gratidão, passar muita gente por nós. Que coisa que dói, cara, é quando tu vê que tu ensinou uma pessoa, que a pessoa chegou bem simplesinho, não tinha condições de comprar um carro, daqui a pouco ela passa num carrão e nem se lembra. Não é que que a gente quer que a pessoa, né? Não, cara, mas a gratidão, sabe? Isso é coisa feia, a pessoa que não tem a gratidão. É um homem sem história, é um prédio sem alicerce, né? Então que pena, né? Que a pessoa, às vezes, ela opta por fazer isso, né? Mas tem uma parte da história que está em branca, né? E tudo que eu aprendi foi na Dornelles, né? Eu te digo assim, a Patrícia me auxiliava muito na questão de administrativa. Dornelles foi um parceirão que me ajudava, me deu a oportunidade para a gente fazer. Eu levei um projeto para o Dornelles, que era um prédio de 86 unidades. Num dia eu vendi 86 imóveis. Eu vendi como estagiário 200 imóveis em 1 ano e 6 meses. O que eu usei? Usei a tática que eu fazia para ajudar as pessoas. Digo, essas pessoas também querem ser ajudadas. Eu vou servir de outra forma. Dando sonho para a pessoa, com responsabilidade social, não vendendo só por comissão. Que eu escutava, às vezes a pessoa dizia, não, mas eu estou no ramo só pelo dinheiro, cara. Eu nem gosto das pessoas. Não, eu tinha uma coisa. Teve clientes meus que eles ficaram desempregados, eu peguei o dinheiro da comissão, me lembro que eu cheguei dos Estados Unidos e dei a comissão, né, para a pessoa de rancho. Não estou contando aqui que é a maior parte das minhas ações filantrópicas, ninguém nem sabe. Mas assim, ó, Johnny, só vamos abrir um parênteses. Olha que exemplo bacana. Porque muitas vezes na selvageria das vendas, né? Sim, todo sim. mundo está pensando na sua comissão e não está errado, né? Eu acho que tem que ter uma ambição, né? Para querer conquistar. O vendedor, ele é motivado disso. Mas tem espaço para tudo, Mas tem né? espaço e tem oportunidades que chegam realmente para nos provar, nos testar. Realmente tu é esse que tu tá dizendo que tu é, né? Tu consegue estender a mão para quem realmente precisa fazer a diferença. Então, é um bom exemplo. E até hoje a Mônica me freia. Porque eu sou um cara muito generoso e aí eu aprendi também que uma empresa não é uma ONG, né? Ainda mais num país equilíbrio, país né, Mônica? instável que nem o nosso, né? Sim. Uma hora tá bom, outra hora vem a pandemia, outra hora tem a questão da guerra. Fora por ser um país emergente, né? Que Enquanto impacta, empresas, tu tem que ter teu fluxo de caixa, tu tem que ter todo o teu... Né? Eu fiz FGV aqui, gestão empresarial, e quando tu vê aquele DRE lá, que eles mostram lá os contadores, né? A empresa começou lá em cima, tá aqui, né? E daí os caras se quebram porque acham que tem aquele dinheiro, e não, né? Até chegar lá no líquido, né? Talvez sobre, talvez fique no negativo, né? Então, isso o empresário tem que ter muito essa visão. A gente viu nesse caminho muitas construtoras que tu dizia que não iam quebrar, né? E eles quebraram. Por quê, né? Porque em algum meio do caminho eles acharam que estavam de um jeito. E não estavam. Ou talvez não estavam também preparados para os imprevistos, né? Pegam um terreno rochoso, pegam um embargo da prefeitura, pegam tantas possibilidades aí que não estavam preparados para isso, né? Então, essa parte do fluxo, né? Das entradas, das saídas... Uma parte muito importante de qualquer negócio é como a casa da gente, né? Por exemplo, você tem o teu salário ali,
você tem que viver dentro dele, porque se você passar daquilo que você ganha, você vai ter prejuízos. Então, uma empresa, ela também é assim, né? Então, por mais que tu queira ajudar os outros, que tu queira, tu tem que... O próprio Jesus disse, né? Adiantará salvar o mundo inteiro se não salvar sua própria alma, né? Então, você tem que cuidar da sua Provérbios de casa, Salomão né? diz também: não sejas bons ou justo a ponto de destruir, demasiadamente justo a ponto de destruir-te a ti mesmo. Ou seja, tudo tem uma medida, né? Claro. Mas tu sabe que foi assim, como eu comecei a fazer dinheiro, né? Com toda a humildade te falo isso, eu comecei também a ver oportunidades de viagem. Viajei para muitos países, comprei Mercedes, né, tia? Sim. E por que eu estou falando isso? Realizando sonhos, né? Realizando sonhos. Mas tudo isso também, né, sem ser rico, eu digo, porque a gente estava batalhando. Eu não queria uma imobiliária, eu era realizado como corretor. Sim. Tu tá entendendo? Não tinha que fechar a imobiliária, tu não tem que te preocupar em comprar lâmpada, tu não tem funcionário que deu problema. Tu é apenas, né, uma pessoa que está usufruindo, eu te digo, de uma forma maravilhosa. Anos dourados para mim, como corretor de imóveis, né? Por quê? Eu captava meu cliente, eu fazia ação, eu tinha estratégia de captar, às vezes... Eu cheguei a vender 23 no mês, 12 imóveis no mês. Eu fui um cara, né, com sucesso. Mas eu te digo que eu tinha mais do que conhecimento, que habilidade. Eu tive muita atitude, cara. Uma coisa fora de sério. Eu ia de madrugada nas empresas, eu marcava consulta médica para deixar meu cartão e sair rápido de lá para o médico. O elevador que tu me contou Tu uma sabe vez que também. uma vez eu fiquei num prédio o dia inteiro subindo e descendo, e as pessoas, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, eu estou te vendo demais aqui, tu tem sala aqui? Eu digo, não, eu sou corretor de imóveis, eu estou com negócio, né? Diz, cara, eu estou comprando uma sala, cara, tu não quer vir tomar um café? Eu digo, não, é aqui. Então, né, por eu passar, porque eu pensei, cara, eu vou subir e descer, vou encontrar alguém. É o que eles chamam nos Né? treinamentos Não de tem. sair da caixa, né? Sim, Sair exatamente. da caixa quadradinha ali. E- Zona de conforto, que é o padrão, É, né? O isso aí. padrão. Uhum. E a Bônus se forma a partir de que eu estou nos Estados Unidos tocando num casamento em Austin, né? Fui um casamento de amigos, né? E eu tive em várias cidades lá e a Mônica, ela, pelo meu sucesso em venda, queria abrir uma imobiliária para mim. Ah, entendi. E aí o nosso filho Benjamin tinha nascido, era o dia 17 de setembro daquele ano, 2011. Uhum. E eu fui para os Estados Unidos no dia 31 de dezembro, né? Virando na virada ali. E um dia ela me liga, eu estava em Houston, né, no Texas, ela disse, tem uma novidade para ti. Aí eu pensei, né, tia, grávida não, porque 3 meses, aí o filho aí, né, tal. Ela disse, não, abri uma imobiliária, estou abrindo, já estou com ponto. Eu digo, puxa, Mônica, era tudo que eu não queria. Porque eu queria, né. E ela disse, não, mas aí eu vou trabalhar também, depois eu vou para lá e eu vou trabalhar só à tarde. Eu digo, Mônica, se eu me conheço, nós vamos começar a fechar 10, 11 da noite. E aconteceu isso. No espaço de 29 metros aqui na La Salle, nós chegamos a vender 49 imóveis, que foi o que nos motivou a ir para o espaço de quase 1.000 metros, né? Que legal. Né? Então, quer dizer, nós tivemos muita... todo o sucesso da Bono, eu digo também, primeiro Deus, né? Sem Deus tu não é nada. A pessoa que renega Deus, né? Não chega a lugar nenhum. Então, eu te digo que tudo que acontece... Eu digo assim, às vezes... Cara, eu vou dizer bem sincero assim para ti, como que às vezes eu me acordo assim, parece que tu sabe cara, cadê a minha inteligência? Cadê a sabedoria? Parece que desceu a burrice, né? Parece que tu não sabe do teu ramo, né? E aí tu vê que Deus permite até para tu pedir a sabedoria para ele, cara, me conduz nesse dia, para que eu faça um negócio bom, para que eu não faça nada que não venha da tua vontade, né? E foi por ali, aí a gente foi crescendo, aí a gente lá segmentou a Bono. Tem um espaço da locação que veio depois, espaço de terrenos, de seminovos, do primeiro imóvel, do alto padrão, né? Que aqui tinha muito, sabe, Caxias parece grande, mas não é. Tem muito a imobiliária, não, eu sou alto padrão. Uhum. Aí tu vê o corretor que se intitula alto padrão, né? Não, com todo o respeito que a pessoa pode escolher um perfil para atuar e não está errado a pessoa. Desde que a pessoa se especialize, não vou vender alto padrão, como a gente vê, né, até nas redes sociais, muito corretor tendo sucesso. O cara
bem posicionado. Eu sou fã, eu vou dizer assim, de corretores que postam vídeos, né, de imóveis bem, né, alto luxo mesmo. E ele bem apessoado ali, com uma boa roupa, uma boa dicção, né, apresentando. Eu admiro, não tenho inveja. Eu digo, cara, olha o que o cara está fazendo. Um parênteses, né, Johnny? Mas tem o cara que não tem o sucesso. Ah, não, eu sou do andar de cima. Essa minha casa e minha dívida eu não vendo. Aí tu pensa assim, cara, o cara que hoje... Eu comprei minha casa, minha vida, e hoje eu sou sou empresário. Então, quer dizer, aquela pessoa ela vai evoluir. A gente vendeu para um empresário, né, uma empresa gigantesca aqui em Caxias, que ele comprou para a filha. Ele deu entrada para a filha. Né? Então, um imóvel bem... Minha casa, minha vida. Sim. E eu fazia uma analogia assim. A Mercedes, na época, estava 142 mil. Minha casa, minha vida, vamos dizer que ele tivesse 150. Eu digo, cara, o cara tá lá na Mercedes, com produtos que se vende sozinho, com etiquetas, né? Com um baita de um aparato de marketing, né? Com coquetéis, com lançamentos, né? É bom vender um produto que se vende. O cara talvez ganhe 0,5 salário, não sei quanto ganha um profissional de lá. O corretor, às vezes, ganha 3% para uma pessoa que está com sonho, que é diferente da conquista. O cara, por favor, aprova o meu financiamento, que eu quero comprar, eu preciso dar uma casa para minha filha, para o meu filho. Meu sonho é comprar aqui. É a pessoa que vem de fora, às vezes ainda, né? E aí tu segrega. Não, esse público eu não vendo. Foi ali que é abono, né? Até a gente ficou meio estigmatizado na época. E a gente conversou, cara, nós vamos ficar estigmatizado como Minha Casa Minha Vida. É que o que a gente entende, né? Até isso eu peguei de um professor aqui da FGV, um doutor. Ele era campeão de vendas nos Estados Unidos. Ele ganhou um prêmio e ele é professor aqui da FGV. E sempre que tinha esses professores ou de marketing ou de venda, eu dizia para o Johnny, eu vou convidar, ele vai almoçar com nós, vamos levar ele no shopping e tal, e a gente levava na imobiliária. E esse professor de vendas, ele foi na imobiliária, ele nos conheceu, sentou conosco, e daí nós falávamos isso, né, sobre padrões de clientes. Aí ele falou uma frase que me impactou muito e eu disse, nossa, essa é a frase da Bono, né? Ele disse, alto padrão é o maior valor que o teu cliente pode pagar. Então, por exemplo, se o alto padrão do meu cliente é ele comprar um imóvel de 150 mil, de 90 mil, de 200 mil, de 1 milhão, de 10 milhões. Eu gosto muito de Milhas de Ouro, que é um programa americano, né? Netflix. Lá, por exemplo, eles vendem casas de 50 milhões de dólares. Então, vamos botar numa balança 50 milhões com 1 milhão em Caxias. É alto padrão 1 milhão em Caxias? Por isso que alto padrão é o maior valor que o meu cliente pode pagar. O marketing acaba, eu entendi, o marketing acaba utilizando segregando do nome para poder também fazer uma venda. Eu entendi o que Então, tu quis nós dizer. entendemos o público que nós atendemos nesse sentido. Claro, Que se o meu cliente ele consegue pagar, isso ali é alto padrão dele. exatamente. E ele vai morar bem dentro daquilo que ele está conseguindo adquirir. Então, se ele conseguir um de 1 milhão, show. Se ele conseguir um de 3 milhões, que bom. De 10 milhões, mas é dentro do que ele está conseguindo realizar para ele. E nós respeitamos isso. E nós conseguimos, graças a Deus, né, atender muito bem. A gente atende desde esse público, que é o primeiro imóvel, até sentar com o empresário, né, que ele conseguiu adquirir esse de maior valor, né? E a gente até faz um trabalho com isso. Agora nós entramos com os retomados e leilões, né? Que legal. Que também traz uma expertise ali para esse que daqui a pouco não pode comprar nesse momento esse maior, mas nós ensinamos para ele como capitalizar para chegar lá. Ah, meu sonho é um imóvel de 500 mil, de 1 milhão, mas eu não consigo, porque eu queria uma casa com piscina, Tá, então vamos trabalhar isso para te chegar lá, né? Então, vamos começar com pequenos para chegar. Empresas também que daqui a pouco precisam potencializar, né? Então, formas que a gente vai começando juntos a chegar naquele sonho maior que aquele cliente tem. E daqui a pouco um vai estar feliz, né? Eu lembro de um cliente que eu disse, nossa, se eu não tivesse escutado ele, eu teria saído com o cliente num outro tipo de atendimento. E o cliente veio porque ele queria um imóvel menor, né?
Ele estava com um imóvel tipo de 400 mil e ele queria pegar um de 200, porque a esposa estava com um problema, eles não conseguiam mais limpar a casa, né? Então, eles queriam um imóvel bem menor, de um tamanho de 54 metros, né? Sim. Então, para eles, estava atendendo bem um imóvel de 54 metros, 56 metros. Não queriam mais um imóvel de 100, que não estava mais atendendo eles, né? Claro. Então, tudo é o que atende a pessoa naquele momento, né? A gente vê muito isso. A família cresceu, eu quero uma casa com 5 quartos, não sei. Todos casaram, eu quero um apartamento menor, porque agora a casa está vazia, não serve mais. Sim. Então, tudo é dentro de um contexto e de uma realidade que a pessoa está vivendo, né? Então, eu acho muito importante o profissional respeitar isso, né? E respeitar que é uma individualidade da pessoa e procurar fazer bem feito, né, o seu trabalho. Eu fiquei bem feliz agora, uma pessoa me procurou, até porque como nós estamos credenciados nos retomados da Caixa, né, uma profissional me procurou para colocar o nosso Cresci ali para fazer uma parceria. Ela disse para mim, o bom é que eu sempre escuto de mercado que vocês nunca colocaram clientes em fria, né, nas compras dos seus imóveis, enfim. Então, isso é muito importante para nós, porque realmente o nosso intuito é que as pessoas consigam a sua moradia, né? Seus familiares estejam bem onde eles estão morando e com a certeza que deu tudo certo. Então, Outra acho coisa, que esse nunca é o nosso usamos papel, de usura também, né? Eu me lembro de um negócio, né? Que era... A gente tem clientes de instituições, que eu vou preservar o nome, né? Que a gente vendeu eram 2 pavilhões e chegou o profissional na época trabalhar para nós e disse, a gente colocou 1 milhão em cima, né? E fica tranquilo, Johnny. Eu tava comprando uma Mercedes, até na época eles, não, tu pode ter a tua E350. E eu pensei assim, cara, eu digo, olha, eu sou aquele cara que apanhei do meu pai até 16 anos. Lembro-me de uma vez, com 12 anos, que porque não paguei uma Coca-Cola na escola, eu acabei apanhando, né? Sim. Tá entendendo? Por aquele detalhe. Aí tá muito claro os valores para mim. Não, isso aqui não vai. Não, mas então a gente sai, né? Então a gente acabou a parceria. O negócio voltou 3 meses depois. A gente não fez o negócio porque veio a pandemia. Uhum. Mas eu tenho relacionamento dessa instituição, né? E entre várias instituições, né? Que a gente é referência, né? Como igreja. Credibilidade, Credibilidade, né? Então... Que só a gente tira da gente mesmo, isso aí. né? E no mercado a gente sabe, né? Que às vezes a gente vê, às vezes, alguém que a gente não... Nem Deus não agrada a todo mundo, né? Sim. Que tem a questão da concorrência, que a pessoa que não tem uma certa ética fala mal de A, de B, de C. E tá tudo bem, né? Faz parte do jogo. A Bono, a gente já fez negócio para americanos, né? Nós temos clientes, né? Até eu falo isso para uma questão para italiano da Itália, né? Agora nós vendemos uma fazenda em Artigas, do lado do Uruguai, né? Uhum. Nós temos uma base em Bagé com profissionais extremamente competentes na área de fazendas, né? São pessoas que eu não tenho nem abertura nas fazendas. A gente acabou fazendo uma fusão porque a gente tinha as plataformas, a tecnologia, o marketing. Que entra a história daquele teu amigo do Uruguai, né? Sim. Hoje a gente tem outros parceiros, Outros né? parceiros. Outros parceiros, eu tenho outros parceiros dentro do Uruguai, porque o que a gente faz? Quando a gente tem uma demanda nos parceiros, a gente tem uma visão de trabalho, né? O que acontece muito no mercado hoje imobiliário? Que a gente respeita, tem imobiliárias que elas vêm com um processo de trabalho, certo? E a Bono, a gente criou um processo de trabalho. É lógico que a gente vai se buscando também conhecimentos de outros mercados, mas a gente está bem claro do que a gente quer. Até tinha na frente da Bono, que a gente retirou, era shopping dos imóveis. Por quê? A gente ficou muito popular, mas o que nós tínhamos de lá? Que nem eu te digo, nós temos hoje, para empresa de reflorestamento, nós temos fazendas de 9 mil hectares, de 12 mil hectares. Nós temos fazendas enormes, né? A casca, que é importada, muitas vezes a China pede, né? Através do Porto de Itajaí, nós temos, né? Então, é nessa visão que eu quero dizer. Às vezes a pessoa não está errado querer vender só o lançamento. Tá entendendo? O que a gente faz? A gente escolhe um perfil de pessoa que vai trabalhar, então, o lançamento que nem o Baco. Nós temos uma equipe só para
para aquele tipo de produto, sabe? Uhum. Mas tem perfil que não se encaixa. Sim. Eu tenho um profissional, né, que é o Flávio. Uhum. O Flávio, ele é um dos... ele é músico, tocou muito tempo no Mississippi, Flávio Zelame. Que legal. É muito focado em fazendas, né? Ele é focado em fazendas. Então, se eu colocar o Flávio num trabalho daquele lá, talvez não motive ele tanto quando ele ficar em cima de um negócio que nem fazendas, né? O Moré fez um sinalzinho aqui do barulho da chuva, mas olha quanto que Show de chove bola. em Caxias aí que não para, né? Nem o Faz parte telhado. do nosso... Hoje em dia faz parte de Caxias, de Caxias, né? Mas assim, gente, quer mais uma aguinha aí, Não, Júnior? para mim Tudo certo? tá tudo certo. Tudo certo aí também? Quer mais uma água? Tá tudo certo. Tudo bem. A gente está indo para a nossa fase final aqui do podcast e eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem na jornada de vocês, para a gente ir depois para o lado da música também, né? Mas o que vocês entendem do negócio de vocês para o futuro? O que vocês estão desenvolvendo na cabeça de vocês e projetando? Eu quero levar a Bono para o futuro assim, com essa característica. Qual que é o futuro da Bono? Pode falar primeiro, Diego. Eu deixo. Bom, o nosso futuro é... Hoje a gente já abriu mais braços, né? A Bono, ela era só compra e vendas. Então, hoje nós estamos com locações de imóveis, que eu gosto muito da locação, né? São vários proprietários. A gente amplia muito o nosso quadro de conhecimentos, né? Então, a gente tem possibilidade de conhecer proprietários, locatários, né? Nós entramos agora, então, com leilões e assessorias, com os retomados, e o compra e venda, que é o nosso chão, né? Que nós gostamos muito. Então, é o respeito, né? Pelo esse ramo imobiliário que a gente tem, né? O Cresci aí, que dá todo o suporte e apoio para nós corretores, né? O sonho nosso é de crescermos e, né, permanecermos aí no ramo por muito tempo, né? Tem imobiliárias que tu escuta, o dono tá com 80 anos lá, né? Vamos chegar lá nos 80 anos. E poder expandir gradativamente, né, com o nosso crescimento, mas sempre dentro do respeito, enfim, da saúde, da qualidade de vida, que é algo também que a gente busca aí, que não é só crescer em maneira assim financeira, mas também o nosso cuidado conosco mesmo, com nossos filhos, né? Para o Benjamin e o Gabriel. Então, ter tempo para eles também é muito importante para nós, né? E crescer rápido, de acordo com o nosso crescimento normal mesmo, que a gente tem as metas, né? A gente... Agora, esse ano, estou encerrando o Sebrae, que eu gosto muito de fazer o Sebrae, né? Algumas metas que a gente tem de crescimento. E também eu gostaria de deixar uma palavra aqui para todos os donos de imobiliária que possam estar nos escutando e corretores de imóveis, né? Eu acho que Caxias, ela tem que buscar cada vez mais o respeito com o coleguismo das empresas e colegas, né? E que a gente use o nosso tempo para ajudar, né? Ou para a gente crescer no nosso próprio trabalho que a gente tem. E eu acho que o ramo imobiliário de Caxias, as imobiliárias, elas não são unidas. E a gente deveria ser mais unidos até para fortalecer a nossa profissão, né? E aqui tem muito esse mito que uma fala muito mal da outra. Então, isso é muito ruim para o negócio. Então, a gente ter mais esse respeito ético uns pelos outros, porque isso vai fortalecer mais a profissão de corretor de imóveis e das imobiliárias. Então, eu aproveito esse espaço aqui, né, para deixar esse meu sentimento. Eu não vim de imobiliárias, né? Eu trabalhava na Unimed e vim para o ramo imobiliário para auxiliar o Johnny. E me espantou muito esse mercado, né? Porque ele é um mercado muito competitivo, mas eu acho que o respeito ele é importante, né? Então, o respeito com as ideias de cada um, por exemplo, nós temos essa nossa filosofia de atendimento, né? Então, por exemplo, se um outro ele tem uma outra ideia, mas existir esse respeito, né?
Sim, que Então, cada um tem acho seu que lugar ao sol. isso Né? aí. Esse lugar. E isso tem muito forte, que é muito em Caxias, sabe? Que ali fora, tipo São Leopoldo, Canoas, isso não acontece. Lá as imobiliárias são mais unidas. Tem alguma associação que representa as imobiliárias? Tem Ou uma associação, mas essa própria associação, ela se fecha, ela não deixa outras entrar. Entendi. Então, isso é bem desafiador para o mercado, né? Uhum. Então, acho que quanto mais se abrisse, mais unido fosse, mais a categoria também se fortaleceria, né? Teria um fortalecimento maior, né? Não excluir ou não criticar ou não... Mas essa ser um pouco postura diferente, né? vem dos proprietários, da direção, ou até dos próprios funcionários? Porque eu fico pensando, os funcionários, eles também vão Eu acho assim, eu ser tenho... rotativos no mercado, Eu tenho né? estudado muito sobre liderança, né? Que vem me chamando muito a atenção. No item de liderança, a empresa é a cara do dono, né? As equipes são o resultado dos líderes e o resultado de todos é o resultado de todos, mas a empresa é a cara do dono, né? Então, sempre é o dono, né? Uhum. Que não é Então, bom a eu gente acho que trocar essa sempre ideia. é o né? dono, é sempre a parte do dono. Então, o exemplo ele vem dos donos e das lideranças, né? Então, tem que haver esse bloqueio, né? Gente, vamos se ajudar, vamos ajudar a categoria, né? Porque imagina se tu fosse unido, né? Tu sabe de alguma coisa, tu só larga ali, né? E quanto que isso ajudaria a todos, né? Até uma coisa que eu usei muito como ética, onde eu me pautei nisso, né? Às vezes tu vai atender um cliente que foi atendido por outra imobiliária. Aí teu cliente, isso aconteceu comigo, né? Eu me lembro até a imobiliária que era Império Imóveis. Eu me lembro que eu fui mostrar o imóvel e o cliente disse assim para mim, olha, eu já olhei aqui com o corretor tal, né? Com a Império. Eu disse assim, poxa, mas então eu não vou te vender aqui, não vou te mostrar o que eles já te mostraram, né? Porque se tu já olhou aqui, eu vou te mostrar um mais abaixo, era atrás da UX, tinha o Barão de Treviso e os de uma construtora abaixo. Eu digo, eu te mostro o que eu tenho aqui próximo, mas por ética eu não vou te mostrar. Me lembro também de outra cliente, né? Lembro-me que ela disse assim, olha, eu sou indicação do sargento, era um sargento da brigada que a gente tem uma parceria muito forte, recebemos várias comendas da brigada também. Legal. É uma coisa importante ressaltar aqui, devido à nossa participação social. Aí ela diz, o sargento fulano me indicou você. Aí quando ela entra no carro, né, que eu até no local onde a gente combinou, ela disse assim, só tenho que ver como é que eu faço para repatriar meu dinheiro, que eu comprei um imóvel na imobiliária tal, né? Eu digo, não, mas peraí, se o corretor já te mostrou, tu fechou, tu assinou, eu não vou derrubar essa venda, porque senão tudo que o sargento falou, né, eu não sou essa pessoa. Então tu vai fazer assim, tu vai lá nessa imobiliária, não, mas eu queria fechar contigo, ele falou que tu é uma pessoa. Eu digo, não, mas se eu fizer isso, eu não sou essa pessoa. Então eu não posso te atender. E a senhora desceu, foi aqui em frente da igreja de Santa Catarina, e eu não fiz o negócio. Isso eu te digo assim, eu tenho a minha consciência limpa, né? Passei no Dornelles, não fiz um negócio por fora, não usei de mentira, né? Nos meus negócios, né? Não quer dizer que eu seja uma pessoa perfeita, que não tenha falhas, que eu sou Não, porque a gente é um ser humano falho, né? Fálico, no caso. Mas dessa questão da mentira, de oferecer o que não era, né? Eu sempre cuidei isso, né? E cuidei também em relação às outras imobiliárias. Porque o que a gente não quer que façam para nós, a gente não vai fazer também, né? Porque o pão que vem para minha casa tem que ir para casa do outro. Exato. Não é verdade? Então, se Deus não te deu aquele negócio, o cara te ganhou no argumento ou alguma coisa, cara, é do jogo, parabéns, né? é do jogo, né? Mas com essa honestidade, respondendo ao trabalho. Exato. Trabalho sério, honesto, né? É isso aí. E que bacana. Gente, felizmente, né, o tempo urge, né? Sim. E já fica aqui um segundo convite para 2024 a gente se encontrar também aqui. Desejar para vocês, para Bono, e depois no finalzinho a gente vai rodar o vídeo da Bono aí pro pessoal, para a galera que está nos acompanhando para conhecer um pouco mais. E vamos aí, com certeza, faz alguns meses que a gente está aqui também, tá quase o noivado de vocês ali, né? A gente está conversando, se conhecendo também aqui, a X-Play com
A Bono, tô devendo aqui uma visita. O Vergani e eu, nós vamos fazer essa visita para conhecer também melhor o empreendimento de vocês, né? A gente tem aqui o embaixador da Bono aqui dentro da X-Play, que é o Leandro Moré, né? Nosso querido. Mas aqui eu gostaria, para a gente encerrar hoje, que a gente já está em dezembro, esse final de ciclo, início do próximo, né? Ouvir de vocês, né, uma palavra de toda essa trajetória de vocês. A gente teria muito tempo para falar sobre música aqui com vocês também, mas uma palavra para as pessoas que nesse final de ano estão buscando o sonho da casa própria, que estão buscando algo para chamar de lar, né? Uma casa para chamar de lar. Qual que é o primeiro passo para quem deseja ter uma casa para chamar de lar? Queria ouvir de vocês dois. Eu diria para essa pessoa, vem para Bono Imóveis, pode pegar meu número, né? O número do Johnny. E eu diria para você, é muito mais fácil do que você imagina. As pessoas, elas se surpreendem por não entender o processo, né? Então, é muito mais facilitado. Eu até tinha dificuldade quando eu entrei no aluguel, porque eu queria vender para todo mundo, né? Eu dizia, mas a pessoa vai pagar um aluguel desses e a parcela... Dependendo, é mais barato que o aluguel. Mas a pessoa, às vezes, ela não entende, ela não tem o conhecimento, né? E é o conhecimento que nos empodera. Então, eu convidaria você, né, para visitar a Bono Imóveis, conversar conosco, ter uma conversa. Não quer dizer que a pessoa vai ter que, naquele momento, tomar a decisão, mas ela vai entender como que é o processo, né, para caminhar ali para fazer a aquisição do imóvel dela, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, aquilo que ela quer. Então, nos busquem, com certeza vem tomar um café com a gente, conversar, trocar uma ideia, né, a gente vai ter uma conversa bem legal ali com a pessoa para explicar para ela ou para a família, né? Geralmente, hoje eu falava ali com o locatário e eu falava sobre a aquisição, né? Mas eu tenho que ir com a minha mulher, porque a minha mulher, né? Que eu disse, não, traz ela, convida, né? Vem falar conosco e a gente vai mostrar o caminho, né? Daí o tempo da pessoa aí vai ser o tempo dele, né? Se vai ser agora ou até encontrar o imóvel. Mas o primeiro passo é ele ter o conhecimento, né? É ele entender como que funciona e imagina agora nós, então, trabalhando até com os retomados, né? Que fica Grandes oportunidades. Muita oportunidade, muito boa e que está surgindo aí para aquisição do imóvel. Que legal, gente. Johnny, também uma palavra aí para quem te acompanha, né? E que não só para aqueles que te conhecem, mas que estão te conhecendo nesse bate-papo aí, nesse final de ano, início do próximo, e o sonho da casa própria. Isso aí. Eu quero fazer um agradecimento com a tua permissão, né? Claro. Tu sabe que nas redes sociais a gente está vendo tanta situação da questão do conflito Israel e Palestina, né? Rússia e Ucrânia. E a gente vê que as pessoas, elas tomam um lado, né? E a gente não sabe a dor de cada um, né? Cada um tem uma dor. A guerra só traz dor, né? A guerra só traz dor em si, ela já fala isso, né? E cada um de nós, a gente tem uma guerra, mesmo não estando lá na guerra, a gente traz uma guerra interna, né? Sabe que eu venho de uma família, né? Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas a gente toca porque tem muitas pessoas que podem, né? Através dessa reflexão, né? Ajudar uma pessoa que às vezes tem os seus problemas. Eu venho de uma família que tem uma história de suicídio, né? Eu perdi uma irmã faz uns 5 anos, né? Uma pessoa super bem financeiramente, super bem. Deixou um filhinho, que hoje o filho tem 12 anos, né? Perdi um primo também, né? Então, te digo assim, com isso aí. E eu, muito tempo, eu tive esses pensamentos, há muitos anos atrás. Então, muita dor. Nós viemos de uma família com pai alcoólatra, toda aquela situação. E eu te digo assim que por um bom tempo, quem dificultou a jornada foram pessoas não do bem, né? O pré-julgamento, né? Aquela coisa que... Preconceito, né? Então eu digo assim, a gente pode tornar mais leve a vida das pessoas quando a gente deixa para Deus julgar as pessoas e a gente faz um papel de quê? De bom samaritano, né? De ajudar as pessoas. Jesus deixou um exemplo maravilhoso que é ajudar as pessoas. Tu sabe que para mim era tão maravilhoso ajudar, porque as pessoas não tinham como retribuir, né? Eu e o Moré, nós temos uma amiga em comum que eu tenho gratidão, que era a irmã Lurdinha, era uma pessoa que orava por nós.
pessoa bem simples. Uhum. Mas eu ia lá, financeiramente ela não podia me retribuir. Mas o que essa senhora, ela aliviou, né? A nossa dor interna, às vezes, de problemas, de situações, de coisas, de conflitos, né? Então, eu digo assim, a gente pode ser uma luz na vida das pessoas. A gente também fere, a gente machuca as pessoas, porque a gente é ser humano. Não há perfeição no ser humano. Uhum. E é por isso que existe a misericórdia de tu ajudar uns aos outros. Sabe? Que legal que Jesus deixou uma palavra, levai as cargas um dos outros. E ao mesmo tempo ele diz assim, levai cada um a sua própria carga. Porque tem uma parte que é para eu fazer. Tem uma parte que eu que decido se eu vou ser abençoado ou amaldiçoado. O poder da vida e da morte está na língua. Uhum. Então tudo que a gente fala, ela tem uma repercussão. A história do maldito e do bendito. E do bendito. Né? Uhum. Então eu te digo assim, eu tenho consequências na minha vida hoje de coisas que eu falei. Mas eu tenho também a graça. A opção, a graça de mudar de caminho, do arrependimento. Então, deixo essa mensagem para as pessoas que nos escutam sobre a justiça que pertence a Deus. Né? Vamos cuidar com o que a gente fala na rede social, com o que a gente pré-julga as pessoas, que a gente rotula as pessoas, que a gente dá um veredito nas pessoas, né? Porque a gente não conhece nem a história. Eu mesmo, que nem um período que eu te falei que eu passei na rua, né? Na outra vez, né? Eu fiz como eu poderia ter ido buscar um emprego, eu poderia ter usado o bem que eu fazia para as pessoas para eu me subir, né? Me beneficiar, né? E eu não fiz. Aí eu lá na rua, às vezes, né, tia, sem ser um mendigo, porque eu poderia ter voltado para meus pais, meu pai, né, uma situação, poderia ter saído da cidade, ninguém ia saber. Mas eu fiz uma questão fiz parte daquilo da minha peregrinação. Eu me lembro na rua que às vezes numa noite que nem essa de chuva aqui, eu já namorava a Mônica. Ninguém sabia, cara, que a Mônica me dava um cobertor para ir dormir em outro lugar, né? Uhum. Tá entendendo? A Mônica não gosta que eu fale disso, isso é uma coisa bem forte. Uhum. Mas eu te digo assim, tudo é uma construção. Não passei por um momento porque não tinha onde morar, por fraqueza, eu sou, né, autopiedade, autocomiseração. Não, nada disso. É o contrário. Eu estava tão forte que as pessoas não se davam de conta. Às vezes me davam carona até um imigrante. Ô, Johnny, tu quer uma carona? Cara, estou indo para lá, então vou. Aí daqui a pouco ele tá voltando e me encontra aqui. Cara, se tu soubesse que tu vinha nesse horário, eu te trazia junto. Sim. Tá entendendo? Então, sabe aquilo que o apóstolo Paulo na Bíblia disse assim, sei estar tanto na fartura quanto na escassez. Tem gente que se mata quando, vamos dizer, a gente viu ali nas criptomoedas ali que muita gente perdeu, como nós perdemos dinheiro que nós tínhamos investido, muitos se mataram. Sim. Porque a paz, né, toda a situação estava no dinheiro. Tá entendendo? As pessoas às vezes, não, o que vão pensar de mim? Poxa, né, a gente vê tanta gente feliz no Instagram, no Facebook, no TikTok, com milhares de seguidores e sozinho. Quando chega a noite, né, tia? Ou quando tá de aniversário, que tu vê a pessoa lá furiosa de brava, né, 10 para meia-noite50 assim, parabéns, eu quero agradecer quem me deixou feliz aniversário, meus poucos amigos, não sei o que tem, porque ela tem 50 mil seguidores e só 25 deram feliz aniversário. Então, né? Então, fica essa mensagem. Eu quero agradecer aqui meu pai, minha mãe, Eduardo e Gladys. Eu tenho uma incentivadora que me incentivou na música, e meu pai sempre diz assim, tudo que tu é, Johnny, tu tem que agradecer a tua mãe, porque eu sei que ela te direcionou. E a mãe, o Elvis tinha uma mãe Gladys, que foi a protetora do Elvis. Eu tenho uma Gladys também, tive o privilégio de ter uma mãe com o nome Gladys. Então, tudo que eu sou, eu devo aos meus pais, devo a Deus em primeiro lugar. Outra coisa que eu quero agradecer aqui aos nossos clientes que nos trouxeram até aqui, que é o leite do nosso filho, a escola do nosso filho, todos os investimentos que nós fizemos ou fazemos ou pretendemos fazer, vem dos nossos clientes, aqueles que acreditam em nós. A Brigada Militar, que muito nos honrou, não só em Caxias, como as cidades ao redor aqui, que tem nos dado comendas, né? Faz desde 2014 que nós viemos ajudando a Brigada de uma forma, às vezes com viaturas, reformas de viaturas, pneus, gasolina, e nunca fizemos pensando algo em troca, ou nunca aceitaria, né? Como em Blitz, eu já fui até uma vez, o meu carro, felizmente a gente esquece, fui guinchado, né?
Mas a brigada tem que fazer o seu serviço. A gente não dá pensando em retorno. Mas é legal quando tu é reconhecido. Agora mesmo eu recebi uma comenda do Coronel Márcio, CRPO Serra, né? Como eu recebi do Coronel Birajara também, do Tenente Coronel Alencastro, e tantos outros, Major Giovanni e outros, né? Mas uma coisa que eu quero dizer assim, que uma pessoa ali no shopping, que foi a inauguração do CRPO Serra, né, inteligência, que comanda 66 municípios, e uma pessoa disse assim, cara, tu tá recebendo aí também uma comenda, um empresário. Eu digo, sim, eu sou do lado do bem. Olha que legal. Quem é do lado do bem, tá do lado daqui. E que era para agradecer em primeiro lugar, eu agradeço também a vocês, o André Vergani, certo. A ti, Portela, pela oportunidade de... só tá aqui quem tem uma história, né? Uhum. Eu poderia não ter essa história, né? Então, a atitude de um dia a gente decidir casar, ter o Benjamin, o Gabriel, até tem que a dar empresa, um oi para eles aqui, sacrifício, né? Ó, Benjamin, né? Tenho orgulho de ti, filho. Tu, Gabriel, também, o pai e a mãe acreditam muito em vocês. Bonito. E uma coisa, para concluir, né? O Moré, meu amigo, né? Eu tenho gratidão, cara. Eu não esqueço de ninguém que me deu um copo de água, né? E agradeço a Deus, cara. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Não estaria aqui, cara. As pessoas hoje, quando tem dinheiro, o que acontece? Ah, não, eu tenho o plano de saúde, eu tenho dinheiro na conta. Né? Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ir comer o que eu quiser. Mas então por que Elvis, né? Depois lá em 77, né, ele disse assim, antes de morrer, um jornalista que perguntou em 56, Elvis, o que tu quer nessa vida? E ele disse assim, eu quero muitas mulheres, muita fama, muito dinheiro e muita felicidade. O mesmo jornalista pergunta para o Elvis diz, Tchê, não, porque ele não era gaúcho, né? Mas ele diz assim, consegui mais de 100 milhões de dólares, muita fama, que a gente sabe que é verdade, que até hoje, né? Tá aí. Muitas mulheres, mas nem um pouco de felicidade. Então a felicidade não está no ter, não está na matéria, né? Se a gente precisa de um casaco bom, de um carro bom para se vender, né? A gente é uma pessoa infeliz. Então que a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade possa estar em Jesus, né? Que não é religião, cara. Deus não é religião, né? Essas são as minhas palavras que eu deixo e agradecimento a vocês, mais uma vez, a Marliva, né? Toda a equipe aí. Toda a equipe e da também a equipe da Bono também, que em breve aí a gente vai estar visitando. E também gente? o Maurício e a Camila, que tem pago um preço de fidelidade com nós, né, Mônica? Que legal, bonito. Tem nos ajudado, assim, incansável com a equipe que eles geraram um pertencimento. Equipe maravilhosa, né? Eu digo, eles são bem novos, tem pessoas ali, né? Que poderiam, né, não se submeter, mas se submete pelo conhecimento, pela habilidade, pela, né, pertencimento que eles geraram, né? Temos E bons todas as líderes. pessoas, desde a senhora da limpeza, né, que trabalha lá, a Cássia ali, que faz um serviço maravilhoso nossas relações públicas, e o João Igura em Bagé, o Fraga, que são nossos professores na área de terra, né? O pessoal de Porto Alegre, o Sandro, né, e toda a equipe lá, né? Que faz É isso aí. acontecer, né? Faz acontecer, toda a Isso equipe. aí. E desculpa se eu passou algum que eu deixei aqui, né, Mônica? Mas todos estão abraçados Isso aí. com... Isso aí. Eu acho que com a alegria que vocês trazem aí, né? Quando falam da equipe, todos estão abraçados, com certeza. Da Bono também ser um lugar bom, né? Para esses talentos, né? Para essas Com pessoas certeza. aí. Transformar também a vida dos colegas. Que legal. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Um Agradeço feliz eu. ano novo. Igualmente. Que esse Natal Pra vocês, abençoado em família, com os pequenos Obrigado. de vocês, né? Seja realizador. E vamos para 2024, né? Isso aí. Com toda a força. Estaremos lá, se Deus É quiser. isso aí. Um abraço a 2024. todos vocês, né? Já desejando, Aos nossos né? O nosso espectadores aí, né? o feliz 2024 a todos vocês. Muito obrigado você que acompanhou essa linda história desse casal fantástico, a Mônica e o Johnny. O ano que vem a gente vai inventar alguma coisa nova. Eu já vou falar depois dos bastidores aqui para eles, né? Na outra vez eu falei do Feltrin, do Fabiano Feltrin. Admiro muito. Sou A fã, gente né? vai fazer aqui um especial Elvis. Vamos trazer um Sim. monte de gente para falar sobre Que legal. o Elvis aí.
E aí já tô te convidando de antemão já. Sim, a gente sim. está aqui na linha temporal de 2023. Se você está assistindo em outro momento, muito obrigado também. E acompanhe as histórias aqui, que são grandes exemplos da nossa região, da nossa cidade. É o que a gente precisa aí para viver bem. Muito obrigado e um próspero, feliz 2024 e que venha aí muitas alegrias para todos nós. Até a próxima!